Boa noite a todos. Pequenininho, mas tem um vozeirão, né? Meu nome é Juliano, trabalho na Porto Seguro como promotor de vendas do Porto Aluguel, aqui na Baixada Santista. Agradecer ao CRES pela oportunidade, porque não é tão fácil reunir tantos corretores de imóveis para poder falar de um produto da Porto, né? Então, é muito bom poder participar de um momento desse. Essa palestra ela tem duração aproximada de 30 minutos. Após os 30 minutos, teremos mais uns 20 minutos para dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, enfim, né, para vocês falarem também, e não só ficar me escutando. Depois, eu vou mostrar para vocês, antes eu vou começar com a apresentação do produto, uma breve apresentação, lembrando que esse produto eu poderia ficar falando aqui 3, 4 horas, né, porque é um produto bem robusto. Ele trabalha em conjunto com a lei do inquilinato, então ele tem várias regras. Eu vou passar para vocês uma base do produto, posicionamento de mercado, né, o cenário das garantias nesse mercado, que é importante conhecermos. Depois, um pouco dos diferenciais que esse produto possui referente às outras garantias também. Alguns diferenciais também para imobiliárias, para o proprietário, para o inquilino. E acabando com serviços emergenciais, né, que é um grande diferencial também do produto. Bom, o seguro fiança locatícia, ele é um seguro, né, é uma garantia prevista em lei. Então, ela está lá no artigo 37 da lei do inquilinato, que prevê o ressarcimento dos prejuízos que o inquilino venha a causar, né, para o proprietário do imóvel. Hoje, as garantias estão divididas desta maneira. Ainda temos 51% com o fiador, que é um número bem elevado, né? Isso é cultural. Temos ainda uma forte cultura do fiador, apesar de ser uma espécie um pouco em extinção. Eu não sei aqui. Levanta a mão, eu vou arriscar. Levanta a mão quem seria fiador de alguém. Levanta um de cada vez. Então tá bom, já vi que eu estou roubado, né? Não vou conseguir fiador aqui dentro. Isso é comum. Hoje em dia, no mercado, é difícil a gente encontrar um fiador, até pelas exigências do mercado, né? E por também o fiador ter perdido um pouquinho de força. Mesmo assim, ele ainda tem 51% do mercado. 29% ainda está com calção, que é a garantia que mais perde força, a garantia que mais perde mercado. E aí vem o Porto Seguro Aluguel, né? Na verdade, não é o Porto Seguro Aluguel, o Seguro Fiança Locatícia, que não é só a Porto que atua, com 20%. Parece que 20% é pouco, mas se eu estivesse aqui há cerca de 2 anos falando desse mesmo produto, estaríamos ali próximo de 13%. Então, assim, é a garantia que mais cresce dentre as garantias existentes no mercado. Falando em mercado, essa é a participação da Porto nesse mercado de seguro fiança locatícia. A Porto tem hoje 97,35% do mercado de locação com seguro fiança locatícia. O restante está com a nossa concorrência. E por que isso? Porque a Porto, ela há 17 anos, vai fazer já 18, ela acreditou nesse mercado de locação, acreditou no mercado imobiliário e lançou o produto. Lógico, um produto que começou engatinhando, né? Fomos pioneiros, com o tempo ele foi se aperfeiçoando, escutando o mercado, colhendo informações do mercado, necessidades, o que o mercado precisava, o que o proprietário precisava de garantia. E aí estamos com o produto hoje já consolidado, em forte crescimento, 14% de crescimento comparado ao ano anterior, e quando eu falo ano anterior ali, 2009, 2008, então ali dentro tem uma crise, né? A marolinha está ali dentro, e mesmo assim crescemos 14%. É um dos produtos que mais cresce na Porto. Para quem não está muito habituado, isso mais o corretor de seguros, que está habituado com os produtos da Porto, nós temos mais de 50 produtos. Então, falar que é um dos produtos que mais cresce, né, nessa seguradora que é líder de mercado, quer dizer que ele vem crescendo muito. Aqui eu coloquei um quadro mais para exemplificar, porque o seguro fiança locatícia ele causa um pouco de dúvida nos seus atores, né? Quem é quem na contratação? Ou seja, quem é o segurado? Muita gente confunde e acha que o segurado é o inquilino, que é quem está procurando o imóvel. Na verdade, não é. O inquilino ele está procurando a garantia, né?
E aí o segurado, nesse caso, é o locador, é o proprietário do imóvel. Tá? Então, esse quadro é mais para tirar essa dúvida que alguns eu sei que tem. Virei bem na hora da foto, né? Desculpa. Falando em foto, a foto do convite, eu acho que eu sou melhor pessoalmente, né? Porque eu mandei uma foto muito feia para a Cida. Melhor não, menos pior, desculpa. Bom, vantagens e benefícios, os diferenciais desse produto. Eu vou comparar ele sempre às outras garantias que existem no mercado. Então, para a imobiliária, para o administrador de imóvel, ele vem de encontro ao quê? A redução de custos e a facilidade operacional. E por que isso? A análise de cadastro do inquilino não é feita, ou não precisa ser feita por vocês. Então, o inquilino, ao chegar na corretora, vocês não precisam mais perder tempo com colher documentação, tentar descobrir quem é essa pessoa para colocar no imóvel do cliente de vocês, né? Porque vocês têm os dois clientes, né? Isso é curioso. E aquele cliente que é um possível cliente, vocês precisam conhecê-lo para colocar dentro daquele imóvel. Ou seja, a responsabilidade é muito grande. E muitas vezes a perda de tempo, e essa perda de tempo ela acaba gerando uma perda de rendimento também financeiro, é muito grande. Enquanto vocês poderiam estar captando, apresentando o imóvel, recebendo mais inquilinos, não. A gente tem que atender aquele inquilino com toda a documentação, análise cadastral e custos para isso. Com o Porto Aluguel, com fiança locatícia, isso não é preciso. Por quê? O corretor de seguros recebe o inquilino de vocês, ou vocês recebem a documentação e passam para o corretor de seguros, que faz análise junto ao Porto. E vocês tiram essa responsabilidade, porque além do custo, além do tempo, tem a responsabilidade, né? Porque o proprietário, se der algum problema na locação, ele vai falar com vocês depois, né? Poxa, aquele inquilino que você colocou está me dando dor de cabeça, e agora? E aí gera aquela dor de cabeça para todas as partes. Oferecimento ao locador do aluguel garantido. Isso é um grande diferencial da garantia que vocês podem oferecer com o seguro fiança locatícia. Ou seja, vocês podem chegar para aquele locador e falar, olha, aqui na minha imobiliária o aluguel é garantido. Ah, mas por quê? Porque eu trabalho com Porto Aluguel. Vocês vão entender por que disso daqui a uns 3 slides. Certeza do recebimento da taxa de administração, isso é muito importante. Outras garantias não possibilitam isso. O seguro fiança locatícia, o Porto Aluguel, ele possibilita o quê? A certeza do recebimento também da taxa de administração, ou seja, eu não tenho perda de receita. Eu não vou ter aquela perda de receita que eu recebia e, de repente, é o fiador, é o calção, e eu não vou ter. Enquanto eu tenho o processo correndo na justiça, eu não estou recebendo. Eu estou, às vezes, até gastando. E material de divulgação. Quando eu digo material de divulgação, todo seguro ele é feito através de um corretor de seguros. Então, para quem não tem corretor ainda parceiro, eu sugiro que procure um corretor no mercado. Nós temos aproximadamente 400 corretores na Baixada Santista. Veja se o corretor conhece o produto e faça parceria. Por quê? A Porto ela disponibiliza uma série de materiais para vocês, inclusive dentro da pasta, foi colocado, acho que foram 2 folders. Um que é o do inquilino e o outro que é do proprietário. Tem os dois? Tem, né? O casal que está em mudança é o folder para o inquilino, ou seja, devemos apresentar para o inquilino no momento que ele procura o imóvel. Já na captação, é o outro folder, que tem, eu gravei o do casal em mudança, que tem os proprietários do imóvel junto com o corretor de imóveis. Esse folder, é importante a gente não confundir, ele mostra todos os diferenciais e garantias que o proprietário tem. Além disso, nós temos, deixa eu ver se eu estou bom de mira, a placa de aluga, que é uma placa que nós oferecemos para os corretores de imóveis, que vocês provavelmente já tenham as próprias, mas é interessante termos uma placa também com o logo da imobiliária, o telefone da imobiliária e, por que não, o logo da Porto Seguro junto com o corretor. Isso agrega valor e dá mais credibilidade também, né? Além disso, os outros materiais, como totem, luminoso, e assim vamos, né? Eu sempre brinco que isso tudo é através das parcerias que vocês conseguem, né? Através do corretor de seguros, que é parceiro. Esse casamento ele tem que dar certo, né? Lógico, todos têm que ganhar.
Não só o corretor, não só vocês, não só a Porto, enfim, todas as partes têm que ganhar, e a gente consegue fazer uma série de trabalhos juntos. Inclusive palestras, tá? Se vocês precisarem, isso já aconteceu algumas vezes, às vezes a imobiliária precisa reunir 10, 15 proprietários de imóvel, porque ele tem que comprar a ideia. Parte dele também a informação e a solicitação para vocês, né? Olha, eu só quero alugar com o seguro fiança, eu alugo com calção. Enfim, ele dá o aval para vocês também. Então, se houver a necessidade, eu me coloco à disposição, né? Vocês falem com a CIDA, a gente consegue reunir aí 15, 10 proprietários. Pode ser na própria imobiliária, pode ser dentro da Porto, aonde for mais conveniente, até pela quantidade de pessoas, para falar sobre o produto. Porque ele é o primeiro a comprar a ideia, né? Que ele é o primeiro a exigir a garantia. Bom, vantagens e benefícios também existem para o inquilino. Ele é quem mais reclama, porque ele paga. Ele procura a garantia, ele paga, só que o proprietário do imóvel que é o dono, né, o segurado. Então, ele reclama muitas vezes. Poxa, mas eu tenho o custo. Tem, só que a gente tem os diferenciais que acabam sobrepondo esse custo. E por que isso? Primeiro, que a garantia é exigida pelo proprietário. Então, não tem muita escolha, né? Segundo, que ali tem o primeiro item que é muito importante, eu já passei por isso, foi horrível, que é o constrangimento de procurar um fiador, pedir para alguém ser fiador. Ainda bem que foi minha esposa que pediu para o pai dela, mas eu não vi a hora daquilo acabar. Porque não é legal. E a gente imagina que, às vezes, a pessoa nem consegue. Por quê? Porque ela não é da cidade, ou porque ela não conhece uma pessoa que tenha 2 imóveis na cidade, né, livres, enfim, não é tão fácil conseguir um fiador. Aqui dentro, por exemplo, eu não conseguiria ninguém quer ser meu fiador, né? Quer dizer, eu nem falei que era para mim, que seria pior, né? Então, o segundo item que eu já falei, que ela efetiva a locação, mesmo que ele não conheça ninguém na cidade. Eu estou vindo de São Paulo para cá, para São Vicente, por exemplo. Eu não tenho como conseguir um fiador, né? Então, como que eu vou alugar? Calção? Eu não indico. É uma garantia muito frágil, né? Então, eu tenho o seguro fiança locatícia, que com os documentos básicos, que eu já vou falar também sobre isso, tirar um pouco a mística de um produto burocrático, eu consigo fazer a locação. Pagamento facilitado. Esse pagamento facilitado é importante porque o produto, ao longo do tempo, ele veio, como eu já falei, ele veio se aprimorando. E um dos pontos que ele se aprimorou bastante foi a forma de pagamento. Hoje nós conseguimos fazer o seguro em 12 vezes, mensal. Isso acaba sendo algo até psicológico. Eu acho que todo mundo aqui, quando recebe o IPVA para pagar, fica triste. O seguro é a mesma coisa. Se eu fizer em mensal, eu incorporo. Agora, aquele IPVA que eu paguei lá 9 meses, recebi a cartinha, ele dado, né, fala, nossa, de novo, a mesma coisa do seguro. Se eu não pagar ele mensal, talvez isso cause o quê? Cause aquela reclamação, olha, dá para trocar a garantia, que é o que acontece muitas vezes. Apesar de estar no contrato de locação, o inquilino fala, olha, dá para trocar a garantia? E, às vezes, a gente acaba caindo no erro de falar, tudo bem, eu troco. Mas o imprevisto pode acontecer a qualquer momento. Ampla rede de serviços de assistência 24 horas, então o inquilino ele tem isso incorporado na apólice, e são serviços que vão desde desentupimento, dedetização, até auxílio com o próprio computador do inquilino. Isso tudo ele tem custo. Com o seguro fiança, que vai mais além do que a garantia, como eu falei no início, ele vai ter também a possibilidade da prestação de serviço, né? Então, a assistência, a mão de obra vai ser gratuita. E descontos em transportadoras conveniadas. Esse é um desconto novo que a Porto fez, incorporou. O produto ele sempre lança novidades, essa é a mais recente. A Porto fez parceria com algumas transportadoras, e aquele inquilino que tem o cadastro aprovado, até antes do contrato de locação, né, enquanto ele já está se preparando para mudar, ele já pode usufruir dos 25%, até 25% de desconto nas transportadoras que a Porto tem parceria. Com isso, ele já consegue ver a reversão, né? Os descontos conseguem voltar em benefícios para ele com aquilo que ele já gastou com a garantia. O proprietário de imóvel é o maior beneficiado com esse produto, é dele a garantia. Então,
das garantias existentes, essa é a única que, mesmo antes da decretação da ação de despejo, o proprietário continua recebendo os aluguéis. Isso é um grande diferencial. O proprietário de imóvel ele fica muito tranquilo quando ele tem essa garantia no contrato de locação. Por quê? Muitas vezes ele depende daquele aluguel, porque aquele ali é a fonte de renda dele. Ele tem 4 imóveis alugados. Se ele deixar de receber um, porque ele está com um problema, com uma ação, ele perde uma boa parte daquela renda mensal. E ele, muitas vezes, não quer, lógico, ele não quer correr esse risco. Com o seguro fiança locatícia, ele não tem esse risco. Ele, com certeza, vai receber o aluguel na data que está estipulada no contrato. Opção de contratação de coberturas adicionais. Então, o seguro fiança ele também possibilita isso, ou seja, a gente consegue, além do aluguel, contratar danos ao imóvel, luz, água, gás encanado. Eu descobri pela primeira vez, desculpa interromper, uma utilidade para o meu queixo. Todo mundo brinca que meu queixo é grande, dá para encostar o microfone. Pela primeira vez eu descobri. Então, voltando, desculpa. Danos ao imóvel, ou seja, eu tenho lá a cláusula no contrato, mas eu não tenho a garantia. Né? Eu vou ter que acionar judicialmente esse inquilino. Com o seguro fiança, eu tenho a garantia. Pintura. Muitas vezes a gente tem dor de cabeça no fim de uma locação porque a pintura não foi devolvida nas mesmas características daquelas entregues no momento da entrega das chaves, da entrada do inquilino no imóvel, né, daquela vistoria. Isso dá dor de cabeça. Se ele tiver essa cláusula contratada na apólice, essa dor de cabeça acaba. Né? Ele precisa cumprir? Precisa, mas se não cumprir, nós garantimos. E despesas com ações judiciais, dores de cabeça, ele não tem. Isso tudo está dentro da garantia do seguro fiança. Ou seja, ele precisa da garantia, está lá, efetivada, o inquilino deu o problema, tivemos que entrar com uma ação, não é o proprietário que corre atrás disso, não são vocês que precisam correr atrás disso. Muitas vezes eu sei que o proprietário pressiona e vocês têm que correr atrás disso. Né? Já tem a parceria, enfim. Então, ele não tem essa dor de cabeça. Eu não coloquei aqui, mas o serviço de assistência 24 horas também é um benefício para o proprietário do imóvel. Por quê? Com o passar do tempo, a gente identificou que aquele proprietário que tem o seguro fiança locatícia, ele tem um imóvel com a manutenção periódica sendo feita pelo inquilino com mais frequência do que se não for essa garantia. Por quê? Porque é gratuito. Então, por exemplo, ele está numa casa. Por que não limpar a calha? Vai deixar entupir até infiltrar, né, estragar a parede? Ele não tem custo com isso. Ele liga, pede o serviço e a casa vai tendo a manutenção. Uma dedetização, uma limpeza de caixa, enfim. Né, às vezes um vazamento que ele é muito pequeno e aquilo vai pingando, aquilo vai sendo deixado até que estoura o cano. Por que não arrumar enquanto está pingando? E muitas vezes com o seguro o inquilino faz isso, porque não vai ter custo. E o proprietário acaba não tendo a dor de cabeça também depois, e nem vocês, né, que muitas vezes são pegos de surpresa. Sábado, 3 horas da tarde, liga o inquilino desesperado, estourou o cano. Tem que correr atrás de um encanador, que muitos já têm até alguns de contato, mas que ele vai cobrar por ser sábado, 3 horas da tarde, quase na hora do jogo, vai cobrar mais caro por isso. Quando consegue naquele horário, enfim... Com o Porto Aluguel não existe isso. Por quê? O serviço é 24 horas. Para a emergência, ele funciona 24 horas, todos os dias da semana. Aqui vem uma informação que eu considero muito importante no dia de hoje, que é o aluguel garantido. Isso não é tão recente, mas não deixa de ser uma novidade, que é a possibilidade de vocês garantirem um aluguel para o proprietário do imóvel, que eu falei lá no começo. Como que funciona isso? Isso funciona, primeiro, para quem administra a locação. Tá? Então, para quem cobra a taxa de administração. O valor do seguro é cobrado junto ao boleto do aluguel. Então, um exemplo prático, eu tenho lá um aluguel de R$800, o seguro mensal deu R$150 por mês, então o inquilino vai pagar, ao invés de R$800 no boleto, vai pagar R$950, já com o seguro. A Porto vai enviar para vocês, todo dia 10, independente do vencimento do contrato, uma fatura com o valor do seguro. Então, vocês pagam o seguro, na verdade, repassam o seguro que ele pagou no boleto do aluguel.
E aí vem a pergunta que normalmente acontece. Mas e se ele não pagar? Se ele não pagar, aí vem um grande benefício para o proprietário do imóvel, que é o quê? Aquela apólice tem cobertura, porque vocês estão pagando o seguro, estão repassando para Porto, ele não pagou o aluguel desse mês, então ele não pagou o seguro. Só que no dia 10 vocês pagaram o seguro, então a apólice está vigente, o proprietário está tranquilo. Segundo aluguel venceu, ele não pagou de novo, a Porto é avisada, a gente faz o aviso de sinistro, e aquele inquilino começa a ser cobrado pela Porto. Nesse momento, em aproximadamente 15 dias, a Porto indeniza vocês, se tiver a procuração, ou então o proprietário do imóvel com o valor dos 2 aluguéis atrasados, devolve as parcelas de seguro, isso é muito importante, para a imobiliária, para o corretor de imóveis, e a partir daí não existe mais a cobrança dessa fatura para vocês. Por quê? Porque ele já é inadimplente. O inadimplente não tem mais cobrança de seguro. E, a partir daí, a Porto vai indenizar mensalmente, até que resolva a situação, na data do vencimento do aluguel, o valor de aluguel mais taxa de administração. E aí dá para a gente informar ao proprietário, como eu falei, que o aluguel com vocês é garantido, porque isso hoje no mercado é um diferencial, né? O proprietário ele tem muito medo de não receber. E até pelo momento que nós vivemos, né? Nós vivemos um momento de um aquecimento muito forte nesse ramo imobiliário e é um momento de sermos mais seletivos também, né? Eu, às vezes, em visita imobiliária, eu escuto, e não é tão incomum hoje em dia escutar isso, nossa, entrou o imóvel, eu alugo. Dependendo do imóvel, entrou, eu alugo. Tem muita gente procurando e, às vezes, não tem imóvel para alugar, né? Isso hoje é uma realidade. E esse momento é o momento de sermos mais seletivos mesmo. Por quê? Se eu tenho poucos para alugar porque tem muita gente procurando, aí é que eu não posso ter dor de cabeça. Aí é que eu não posso ter um imóvel travado com uma ação judicial sem receber, né? Sendo que o mercado todo está procurando. Então, é mais um momento também para a gente incorporar o produto. Aqui tem o esqueleto do fluxo da contratação. Talvez olhando assim pareça um pouco mais complicado, né? Porque tem uma série de quadradinhos ali, um fluxo bem... E aí vem a ideia, poxa, é um produto bem burocrático. Mas se prestarmos atenção ali, o fluxo desse seguro é bem simples. Por quê? Nós temos lá o inquilino que precisa do imóvel e o proprietário que tem imóvel para alugar. Esses dois se encontram aonde? Com o corretor de imóveis, né? Então, o corretor de imóveis é que unifica essas informações. Ele tem essa solução. Só que ele precisa negociar a locação e precisa exigir uma garantia, que é lógico, que é o seguro-fiança. Exigindo essa garantia, que é o seguro-fiança, o inquilino ele procura um corretor de seguros, né? Muitas vezes já parceiro da imobiliária, do corretor de imóveis. É importante essa parceria, porque o fluxo de informações tem que ser muito bom, né? Vocês e o corretor de seguros têm que estar muito bem afinados. Então, as informações têm que fluir muito rápido, até porque a locação ela precisa de agilidade. A gente não pode ficar com o imóvel preso lá durante 3, 4, 5, 10 dias, porque a informação não fluiu entre as partes. Então, tem que ser muito bom. Então, esse inquilino procura o corretor de seguros que preenche uma ficha, chamamos de PAC. Essa ficha é preenchida e o corretor de seguros recolhe a documentação. Então, esqueçam aquela dor de cabeça de ficar recolhendo a documentação, tentando descobrir se é um bom ou mau pagador. Esses documentos geram um custo também de R$ 45,00 pessoa física, R$ 150 pessoa jurídica, que é o custo de análise cadastral. São enviados para a seguradora e podem ter 2 respostas. Reprovado, o corretor tem que informar de imediato a vocês que foi reprovado aquele cadastro, e vocês vão ter autonomia de ou exigir outra garantia ou de não locar, né? Aí fica a cargo de vocês decidirem. Caso aprovado, e os prazos de aprovação, para a pessoa física residencial, esse tempo pode ser imediato, ou seja, o corretor hoje de seguros faz isso de forma online, pode ser que a resposta venha na hora, ou pode ser que ela demore até 48 horas, tá? Com a documentação entregue. Isso por quê? Porque a gente precisa ser dinâmico, né? Como eu falei, não pode deixar lá o imóvel travado durante 4, 5 dias. Então, 48 horas pessoa física, e se for pessoa jurídica, o prazo é de 70 até 72 horas, né? Que são documentos mais complexos, enfim.
Cadastro aprovado, o corretor informa vocês com uma carta de aprovação ou o inquilino, né? Normalmente o corretor é quem informa, envia para vocês, pode ser por e-mail, fax, uma carta de aprovação que atesta o quê? Que a Porto aprovou aquele inquilino. Ou seja, já pode fazer o contrato de locação. Paralelo a isso, o corretor já vai fazendo a proposta. Feito o contrato, ele é protocolado na Porto, junto com a proposta, e aí a chave já pode ser entregue. Após aproximadamente 15 dias a pólice emitida e a locação está feita. É um processo simples, né? Ele, em alguns momentos, ele fica travado porque o inquilino demora para levar uma documentação, então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Com a troca de informações. Mas, se tudo for feito dentro do prazo, parte de documentação, o processo é extremamente simples. Em relação aos serviços, nós temos ali, eu coloquei alguns serviços destacados em azul, eu considero todos importantes, mas eu coloquei os que eu acho mais relevantes. Nós temos ali, por exemplo, a troca de segredo de fechaduras. Quem é o inquilino hoje que entra no imóvel e não troca o segredo? Ele não sabe quantos já moraram naquele imóvel, ele vai colocar a família lá dentro e vai trocar. O custo de mão de obra de todos os serviços não existe, é a Porto que subsidia isso. Nós temos ali reparos hidráulicos, elétricos, desentupimento. Mais para baixo tem a parte também de que nós brincamos que até um pacote, né? Ele faz normalmente tudo de uma vez só. Ele muda, ele vai instalar o ventilador, persiana, varal, ele liga, vai um prestador e já faz todos esses serviços sem custo de mão de obra. E por fim, o helpdesk na residência, né? Que é uma novidade que já está há pouco mais de um ano. Como serviço de assistência 24 horas, o inquilino tem até como arrumar o computador da casa dele, né? Então, esses são todos os serviços que nós temos disponíveis no produto. Lembrando que, com o passar do tempo, o produto vai se aprimorando, vão aparecendo novidades. Nós adoramos sugestões, principalmente de vocês que estão no dia a dia com as duas pontas, né? Que é o proprietário e que é o inquilino. Então, tudo que vocês tiverem de sugestão, por favor, encaminhem lá para a gente, né? Através do corretor ou através da própria CIDA, através do Cresce, porque é importante. Vocês é que têm a faca e o queijo na mão, né? Vocês têm o proprietário e o inquilino. Então, as informações que vocês passam são muito importantes. Bom, o que eu ia falar do produto era basicamente isso. Obrigado.